Mano, não podemos dizer que foi a questão da polarização, né, que a gente vê aí em todo mundo, o responsável aí por esse último atentado de Donald Trump, porque como a gente viu aí na reportagem de David de Tarso e falamos aqui sobre o ataque a Bolsonaro, ao ônibus do Lula, a Cristina Kirchner, quer dizer, não é um ataque por conta da polarização. Como é que a gente pode explicar por que tantos ataques a políticos, né? Olha, na história americana, esse é um fenômeno, infelizmente, muito frequente, né? Esse foi o 11º atentado contra um candidato ou presidente nos Estados Unidos. E também o equilíbrio entre o tipo de filiação partidária é quase parecido, né? São 5 de um lado, 6 do outro. Então, não dá para dizer que seja exclusividade de um lado político. E também não dá para dizer que é um fenômeno recente. Agora, o que tem ficado, o que chama a atenção é que tem ficado mais frequente. O intervalo entre um episódio de violência política muito importante e outro está cada vez mais curto. E isso, na minha visão, deve nos levar a uma reflexão sobre o estágio da qualidade do debate democrático no mundo. Eu diria que há uma correlação entre o grau de deterioração da democracia, no sentido de o quanto que as pessoas são capazes de reconhecer a legitimidade dos seus opositores e a violência. Então, em outras palavras, apesar da violência não ser um fenômeno exclusivo de quando há um problema de deterioração da confiança na democracia ou na sociedade, não tem como dizer que quando o clima social vai ficando mais conflagrado, esses acontecimentos acabam se tornando mais frequentes. E isso é um alerta importante, porque no fim das contas vale lembrar que a política na democracia é a substituição da guerra, no sentido de que é uma forma pacífica de mediar conflitos. Quando a gente abre mão de tentar resolver as diferenças através do diálogo e passa a tentar resolver com base na bala, é sinal de que a política não está sendo capaz de cumprir o seu dever. E isso é muito arriscado, porque a democracia é exceção na história humana. É muito mais frequente haver tiranias, ditaduras e guerras. Vocês concordam ou querem acrescentar alguma coisa? Eu concordo. Eu acredito que a gente fala muito em polarização, mas a gente define pouco, né? Polarização é quando as opiniões políticas, elas vão tanto para o extremo que aquelas do meio que pegam elementos positivos dos dois lados acabam desaparecendo e cada vez mais se tornando irrelevante. Então, polarização, de forma geral, é positivo porque ela estimula o debate, ela é parte da democracia. O resultado desse debate, ele unido, como se você colocasse tudo dentro de um saco, e isso vai ser transformado em política pública para agradar o maior número possível de pessoas. Na polarização extrema, que é o que a gente tem observado tanto no Brasil, nos Estados Unidos também, isso alcançou um nível no qual não adianta mais, né? Você não discorda só do outro, você tem que acabar com o outro. A existência do outro ameaça a sua própria existência. E isso é fomentado por pessoas, principalmente, e aí eu já começo a apimentar a nossa conversa, principalmente pessoas do discurso do campo do Donald Trump, que eu arrisco dizer sim, por mais que isso renda um cancelamento, mas ele é vítima de um sistema que ele mesmo ajudou a inflamar. Ele, ao longo dos anos, ele tem colocado lenha na fogueira. Então, em diversas ocasiões, quando outros ataques políticos ocorreram, dos quais ele não era diretamente responsável, mas, por exemplo, o caso do Paul Pelosi, que é marido da Nancy Pelosi, que é uma rival política dele, que foi atacado com martelo, beirando aí, ficando em um estado bastante grave. O Trump, várias vezes, ele debochou
disso. Então, é o tipo de coisa que, quando acontece em uma democracia, principalmente uma democracia liberal, ele tem que ser rapidamente condenado, até para você não entrar num ciclo vicioso de deterioração dessa democracia. Então, é uma pena que isso tenha acontecido com ele, e é uma democracia que precisa urgentemente ser reparada para que não comece a acontecer também com efeito dominó em outros lugares, em outras democracias ainda mais fracas. E aí eu já vou passar para você mesmo, Urian, e depois eu até quero ouvir um pouquinho o Fabrício, e fique à vontade também. Pode falar, Marinho. Posso entender? Claro. Acho que se a gente for tentar se pautar pela coerência sempre e tentar realmente ter uma visão mais representativa possível do que os fatos e como eles se apresentam, eu acho que a gente não pode tapar os olhos para a fonte desses ódios, de onde está vindo essa corrente que pulsa tão forte aí na corrente sanguínea americana e também, claro, com esses exemplos citados mundo afora. Eu trago, por exemplo, o representante da Louisiana, Steve Scalise, foi alvejado no meio de um jogo de beisebol republicano, isso por um extremista democrata. Então, a radicalização não conhece fronteiras ideológicas e infecta. Esse é um terreno fértil que a gente está vendo ali, que é o espírito do nosso tempo, né? Claro que o da ansiedade, da depressão, dessa vida permanente se comparando aos outros, gera uma massa anônima, silenciosa, de pessoas cada vez mais humilhadas, sem propósito de vida, sem um propósito transcendente ao qual se dedicar. E tentam tomar as rédeas e tomar por vias próprias, tentar ter os seus 15 minutos de fama ou de infâmia, nesse caso, né? E entrar para o panteão daqueles que, de alguma forma, enfim, geraram uma mudança na história, né? E é isso que a gente poderia ter visto com Thomas Crooks, é isso que a gente viu também, claro, em vários exemplos aí, que são repletos aí ao longo da história, mas os democratas estão longe de serem santos também, inflamaram essa retórica incessantemente, empecharam 2 vezes o Donald Trump, impeachment esse que não foi adiante, não teve fruição. Propriamente, se a gente se ater também ao fato que a retórica é absolutamente irresponsável vindo dos democratas, o Biden, uma semana antes, dizendo que o Trump deveria estar na alça de mira dos democratas, acho que um trocadilho não intencional, mas acabou tendo esse resultado, talvez, dada a ascendência que o presidente da República tem. Então, os democratas têm, e muito, a sua parcela de culpa em inflamar esse cenário todo que a gente está vendo. Vocês concordam com essa questão de que os democratas podem ter inflamado para a gente chegar nesse ápice aí desse atentado? Eu concordo, Elaine, mas acredito o seguinte, o populismo ele tem ganhado força em todo o mundo. Isso não é uma exclusividade dos Estados Unidos, nem do Brasil, nem da Argentina, como a gente vê, por exemplo, com o Milei. Ele tem ganhado muito espaço e ele abre espaço para uma discussão que ela é infrutífera, que não cabe muitas vezes dentro da política, dentro de um espaço realmente democrático, de diálogo, de conversa, de construção de ideias, de propor realmente ideias que sejam importantes para um país caminhar para frente. Isso nos leva a um cenário cada vez mais tenso, e é o que a gente tem observado não só nos Estados Unidos, em todo o mundo. Culminou no último final de semana com esse ataque contra o Donald Trump. Supõe-se, né? A gente ainda, claro, tem que aguardar todas as investigações, mas claro que criou-se um clima que deixou uma coisa como essas, assim, muito mais suscetível. Agora, há todo um clima internacional muito ruim nos últimos anos, algo que a gente não via ali, me parece que quando acabou a Guerra Fria ali na década de 90, o final da União Soviética, houve uma baixa na tensão internacional de maneira geral. Esporadicamente a gente viu conflitos surgindo aqui e ali, o 11 de setembro é um exemplo muito claro disso, mas de alguns anos para cá, com esse aumento do populismo em diversos países, e principalmente países que não se guiavam tanto por essa corrente, e aí o caso dos Estados Unidos, acho que é o mais claro deles, isso acabou estimulando esses conflitos, esse clima internacional, essas tensões externas acabam indo para dentro dos países e reverberam ali dentro, da mesma forma que muitas tensões internas acabam se espalhando para outras regiões. A gente vê, por exemplo, hoje uma discussão entre Milei e Lula, algo que não cabe também num contexto de relações internacionais. Isso é uma pena.
É uma pena, porque não cabe num espaço democrático uma discussão populista barata e que não leva a nada de importante para a democracia.